Olá pessoal, aqui é o professor Edival. Nós vamos ver aqui como é que a gente usa um potenciômetro, né, com o Arduino, ou seja, um potenciômetro gerando informações analógicas e essas informações sendo lidas pelo Arduino. Então o que a gente vai ver aqui nesse videozinho? Vamos ver o que é um potenciômetro e como é que a gente usa a porta analógica do Arduino. E a gente vai, né, como é que a gente vai conseguir ler essas informações dentro do Arduino, e a gente vai ver depois um exemplo prático disso. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender como é que é um potenciômetro, né? Quais são as características. E o potenciômetro é um resistor variável, ou seja, a resistência, né, elétrica que ele oferece, ela pode variar conforme você gira o botão ou desliza o botão dele. Tá? E normalmente ele possui três terminais. E o terminal do meio, ele que tem a sua resistividade alterada por meio da posição do botão. Tá? Então, normalmente, é conforme esse desenho aqui, né? Ele é uma resistência, no caso aí do botão de girar, é uma resistência circular, onde o terminal do meio, ele toca a resistência ali no meio. E se você girar, ele vai tocar em outro ponto da resistência que vai ter outra resistividade elétrica. Tá? Então você coloca aí o negativo e positivo e você vai ter o que? Tensões intermediárias à medida que você gira o botão. Como é que então são as portas analógicas do Arduino? O Arduino já possui 6 portas analógicas, no caso do Arduino Uno R3. Elas já estão definidas como entrada de dados. Você não precisa definir o pino como input, que nem você faz com as portas numéricas. Então, são identificados como A0 até A5, são 6 portas. Poderia identificar também como portas 14, 15 até 19. Tudo bem, mas eu não aconselho. Você coloque lá e use aquelas constantes no seu código para associar aquela porta ao dispositivo que você está tratando, está lidando. Então é melhor você usar um apelido para esse dispositivo, porque se você tiver que trocar no código, você troca só naquela diretiva define, a única que tem para cada dispositivo lá em cima, no início do código, e não tem que ficar procurando números no seu código. E para ler o valor de uma porta que está da analog in, né, que é da 0 até a 5, você tem uma função chamada analog read, que você passa como parâmetro a porta. Ela retorna um valor entre 0 e 1023. Né? Proporcional à voltagem recebida. Se for 0 volts, o valor é 0. Se for 5 volts, é 1023. Se for 2 volts e meio, é 512. Né? O valor 512 inteiro. Aproximadamente isso. Então, nós vamos ver aqui, a gente vai piscar um LED, né, com um potenciômetro. Então, é algo relativamente simples. Você pode notar que as dois terminais do potenciômetro, um recebe o ground e o outro recebe 5 volts. E, né, o LED recebe aqui o ground, né, e a porta, no caso aí a porta 6, né? Então, se eu colocar energia na porta 6, eu vou acender o LED. Se eu colocar low na porta 6, eu vou, né, apagar o LED. Então, nós vamos montar esse circuito e a gente vai ver o LED piscar e vamos ver como é que funciona o potenciômetro. Vamos lá. E temos algumas referências aí. Né? Se alguém se interessar mais por mais detalhes, temos a Anacorp, Oficina Robótica, Blog Electrogate, como fazer as coisas. Tá? E agora vamos no nosso exemplozinho prático. Então vamos fazer o nosso teste do potenciômetro, né? Fazer piscar um LED aqui no Arduino. Então o que a gente precisa? Ó, placa Arduino Uno R3, tá aqui, ó, plaquinha, o protoboard. E, é claro, o potenciômetro, né,
e o LED que ele vai piscar, claro, com a resistência de 160 ohms. Então vamos fazer as primeiras conexões, né? O LED, o potenciômetro a gente coloca aqui, ó. Pode ver que ele entra certinho aqui na protoboard, intercalado, né, nas fileirinhas de contato. Tá aqui ele. Vamos ligar o potenciômetro. A gente sabe que tem que ligar ele tem as duas extremidades, que vai ter a diferença de potencial principal. Então vamos ligar aqui o vermelho, né? O vermelho, que por padrão é o positivo, no 5 volts. Ok? 5 volts aqui, vermelho. E a outra extremidade, a gente liga no negativo ou ground. Né? Tem que prestar atenção aqui para ver se a gente está ligando certinho. Ó, fileirinha no ground. Aqui. Então está ligado no ground, que é o negativo da placa. E é a base da diferença de voltagem. Bem, vamos colocar logo a tensão gerada pelo potenciômetro, né, que é uma tensão variável conforme a posição do botão. Então, tá aqui, ó, no pino do meio, eu vou ligar aqui, né, na saída A, na entrada A0 aqui da placa. Então, A0, analog in 0, vai receber a voltagem variada entre 0 e 5 volts e vai me informar entre 0 e 1023, proporcionalmente, né, a essa informação que eu vou usar para piscar o LED. Bem, o LED, vamos ligar ele aqui no ground também, ó, ligando aqui o LED no ground, aqui, ó. Essa fileirinha 10, ela tem o ground. O que a gente tem aqui? O LED. O LED, perninha mais curta, é o negativo. Então, ó, a gente coloca aqui. Tá um pouquinho frouxo isso aqui, não, parece firme. Tá. E vamos ligar aqui, o LED está ligado ao negativo aqui, e claro, eu preciso dessa resistência de 160 ohms para proteger o meu LED, senão ele pode queimar se ele receber direto 5 volts. Então eu tenho aqui o negativo, o LED, perninha positiva, né, positivo e uma resistência de 160 ohms. Né? Então, se eu botar 5 volts aqui, o LED acende, vai passar corrente por ele, mas ele não vai queimar, né? Porque os LEDs trabalham com 2.2 ou até 2.7 volts, depende do tipo do LED. O que a gente precisa aqui? Né? Qual a porta que acende o LED? É a porta 6. Beleza? Então, vamos lá. Vou ligar aqui o cabinho. E vou ligar aqui, ó. Ok? Já tem um código aqui na placa rodando, mas eu vou gerar aqui o código para vocês verem. Então, estou aqui no Arduino. Vamos olhar o código aqui primeiro. Eu defini aqui o underscore pot de potenciômetro como porta A0, analog in. E defini aqui o underscore LED como porta 6. É a porta 6 aqui do Arduino. Tá? Então, em uma variável inteira chamada FREQ, frequência de piscada, né? E, bem, vamos entrar no setup, que é aquela rotinazinha que roda uma vez só quando a placa é ligada.
eu defino que o pino do LED é um output, ou seja, eu vou colocar a informação lá para acender ou apagar o LED. E eu abro a saída serial, para aparecer aqui no monitor serial as informações, né? Só para a gente depurar o nosso código. Então, como é que é o loop aqui? Que toda hora vai ser executado enquanto a placa estiver com informação, né? Eu leio a entrada analógica, analog read, a entrada A0. Coloco esse valor na FRAC. FRAC, então, vai receber entre 0 e 1023. Aí eu acendo o LED e faço um delay desse FRAC. O que significa? Ele vai ficar aceso nada ou 1000 e um segundo, né? 1023 milissegundos. Depois eu apago o LED e fico esse mesmo tempo apagado. E aqui, né, só uma impressão aqui, né, só para dizer a frequência está tudo certo, né, com as minhas conexões. Então eu verifico o código aqui, ó. Vamos olhar aqui, esse pedacinho aqui de janela que vocês estão vendo, ó, mensagens brancas, tá ok. Então gere para a placa, vai piscar aqui o TXRX, a placa está recebendo esse código, recebeu o código. Vamos olhar aqui. Opa, que isso, que piscada. Ah, agora está menos nervoso. Então, à medida que eu coloco o potenciômetro mais próximo a ele fornecer 5 volts, né, o analog read lê até próximo a 1000. Vamos ver o que a gente está vendo aqui. Vamos ver aqui o monitor serial. Vamos ver aqui. Ó, 1400, quase meio segundo. Eu posso aumentar aqui, ó. Ficar mais devagar ainda. E aí eu vou diminuindo, né, o valor lido pela analog read. E ele vai... Opa, está piscando um pouco mais rápido. Opa, aí. Opa. Chega um ponto que parece que ele está meio aceso, né? Opa, aí. 4. Aí, ó. Então deu para ver aqui, né? Olha só, tá piscando a razão de, né, 2 centésimos de segundo. Pois é, tá aqui, ó. Esse código aqui. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Vocês podem ver que funciona. As ligações a gente tem que ligar aqui coerente com as portas que a gente está usando. Eu sempre uso o quê? Né? Constantes para definir as portas. Se eu tiver que trocar no meio do código, eu troco aqui a constante. Tá? Então é isso, gente. Tranquilinho. Né? A gente aprendemos a usar aqui o potenciômetro, né? Eu posso até ligar até 6 potenciômetros nessa Arduino Uno para ler 6 entradas analógicas diferentes. Parece muito, mas não é, porque se você tiver um braço mecânico, alguma coisa que você monitore cada articulação com o potenciômetro, você vai ter aí, né, já utilizar todas as portas da Arduino Uno. Mas é isso aí. Ok, gente? Então vamos lá. Muito obrigado. Tchau, tchau.